Oi, gente, e estamos no 15º episódio do Entrevipcast e vamos debater hoje um tema muito importante. Dia 18 de junho, né, comemora o orgulho do autista e eu trouxe aqui uma convidada muito importante, muito necessária também, que é a doutora Fabiana Chaves. Posso chamar de Fá, né? Que a gente tem uma certa intimidade. Depois eu vou contar para vocês, tá? Como eu conheci a doutora Fabiana. Ela é psicóloga e neuropsicóloga. Seja bem-vinda, Fabiana. É um prazer receber você aqui no Entrevipcast. Obrigada, Dani. Vou assim também chamar de Dani, né? A gente tem essa intimidade. O prazer é todo meu. Primeiro, agradeço demais, né, pelo convite. Falar sobre esse tema, sobre o autismo, é de extrema importância, necessidade. É um assunto que a gente precisa debater, que eu vejo no dia a dia que ainda tem, né, muitas dúvidas, alguns mitos. E aí a gente vai fazer esse bate-papo aqui. Quando eu estava levantando a pauta sobre o autismo, eu vi, né, a estatística que estima que 70 milhões de pessoas no mundo apresentam autismo, sendo que em crianças, né, é mais comum que AIDS, diabetes e câncer somados, né, Fá? E não é uma condição rara, gente, como muitas pessoas pensam, tá? O que falta mesmo é o quê? Falta de diagnóstico, né? Falta também os pais serem mais bem informados. Por isso, né, esse podcast hoje, tá? Que leve aí ao conhecimento do pai, da mãe, tá? Para ficar mais atenta aí aos sinais dos filhos. Isso, Dani. Assim, a gente fala, né, que o TEA, que é o transtorno do espectro autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que seria o transtorno do neurodesenvolvimento? É um transtorno que vai manifestar as suas características, os seus padrões comportamentais ali na infância. Então, ela vai perpassando, né, pela primeira infância. Então, assim, como é um transtorno, ele não é uma doença. A pessoa que tem o transtorno do espectro autista, ele vai ter esse transtorno para o resto de sua vida. Né? E aí temos, né, alguns padrões de comportamentos relacionados ao TEA que a gente precisa destacar bastante. Padrões esses que às vezes se assemelham de uma pessoa para outra pessoa, às vezes tem algumas características diferentes. Então, assim, é importante, muito essencial que os pais, cuidadores, fiquem atentos aos sinais de alerta precocemente de seus filhos. E onde entra o papel da neuropsicóloga? Né? Porque, assim, tem a psicóloga, você tem as duas profissões. Isso. Como neuropsicóloga, né? Como é a sua atuação? Então, Dani, assim, a neuropsicologia, ela é uma atuação da psicologia, né? E aí a neuropsicologia, ela vai fazer uma interface, que é exatamente estudar a relação entre o sistema nervoso central e as alterações comportamentais. E aí que vai entrar o papel da avaliação neuropsicológica, da neuropsicologia. Durante a avaliação, nós vamos investigar as funções cognitivas, comportamentais, sociais desse indivíduo. E aqui eu quero também, né, salientar que às vezes a gente foca muito em criança e adolescente e também é muito comum em adulto a gente chegar a um diagnóstico do autismo. Mas, Fá, você disse que é um transtorno que desenvolve lá na infância. Então, por que só descobriu agora? Porque, às vezes, tem alguns sinais, alguns padrões que passam despercebidos nessa primeira infância e aí a gente só vai percebendo na vida adulta. E aí, na avaliação neuropsicológica, Dani, normalmente, a gente segue um padrão, que já é diferente um pouco da psicologia. Na avaliação, a gente vai aplicar escalas, testes padronizados de atenção, memória, personalidade, afetividade. No final dessa avaliação, nós vamos ter um perfil neurocognitivo do paciente. A partir dessa avaliação, a gente consegue identificar os déficits, as potencialidades, o que a gente ainda precisa alcançar. E aí a gente vai direcionando para psicólogo, fonoaudiólogo, neuropediatra, quais são os encaminhamentos que esse indivíduo vai necessitar. Inclusive, gente, eu conheci a doutora Fabiana, né, através da psicóloga Mariana Pimentel, né? A Helena já fez terapia com Mari e aconteceu algo, né, no carnaval, né, Fábio? Tipo, que a gente levou a Helena para o carnaval de Brumado e tal. E quando a Helena atravessou aquela multidão,
né, no trio elétrico, aquela multidão. Quando a Helena me encontrou, a Helena estava em desespero, né, porque ela foi com minha irmã e eu estava esperando, eu estava ao encontro delas. Quando a Helena me viu, eu estava em desespero, falou, me tira daqui, me tira daqui. E nisso a Helena criou um certo trauma, né, ela não queria mais sair para nenhum lugar depois disso, ela ficou com fobia de gente, né, às vezes ela ia para um restaurante, se ela visse que estava vazio, se começasse a encher, ela me chamava, mãe, vamos embora. E eu fui pedir socorro a Mariana. E aí, Mariana, contei, né, sobre isso, que não gostar de barulho é uma característica, né, do autista. Exatamente. E a Heleninha também começou a andar na pontinha, já anda na ponta do pé, né? Ela desde quando ela deu os primeiros passinhos já era na ponta do pé, só que minha mãe falava assim, minha filha, você também andava, seu irmão também andava, depois passa. E com 5 anos, né, já não parou, né? Já tem 7 anos. E aí Mari falou assim, Dani, olha, eu acho que você deve levar a Helena, né, em Fabiana, neuropsicóloga, para ver se a Helena tem um autismo leve com altas habilidades, porque também minha filha tem essa questão que começou a falar muito cedo, os fonemas também, né, ela falava, com 2 anos ela falava brumado, brinquedo, sendo que as crianças falavam brinquedo, né, brumado. Então, ela falou assim, a Helena pode ter. Aí eu fiquei, né, mãe, muito preocupada, desde pequenininha, sempre, qualquer coisa, eu já ligava o sinal de alerta, né, tomava minhas providências e conheci a doutora Fabiana por conta disso, né, e o diagnóstico, depois de 10 sessões, recebi o diagnóstico, ela não tem autismo, né, realmente, questão de barulho e lugar, é o ambiente, né, por exemplo, ela não se importa de ir para a igreja com som alto, ela não importa de ouvir música de Deus, música de criança, né, música infantil, som alto. É realmente um ambiente que ela incomoda, né, Fá? E andar na pontinha do pé já é uma mania que a gente está tentando aí melhorar, né, na fisioterapia. E para minha surpresa, que eu nem sabia que eu ia receber esse diagnóstico, né, só fui lá para saber se ela tinha algum autismo leve ou não. A Helena tem um QI acima da média, né? Ela tem um QI 114, que é um QI acima da média. Então, assim, está explicado por questão dela ter algumas habilidades. Exato. Então, gente, é muito importante. Tipo assim, eu gostei demais, né, dessa experiência. A Helena ficou apaixonada, não queria mais sair da terapia. Levei para a escola, né, que a escola precisa ter conhecimento. E a escola até ficou, assim, grata, né? Tipo assim, Dani, que coisa boa, né? Você ter, né, procurado conhecer as habilidades da sua filha. Exatamente, Dani. E aí, né, eu chamo a atenção bastante para os pais responsáveis, cuidadores. Assim como Dani, ela percebeu alguns sinais, alguns traços. E quando a gente percebe esses sinais, esses traços, a gente precisa fazer essa investigação. Verificar se existe, né, um transtorno, o autismo, o TEA, ou altas habilidades, o TDAH. E não pedir opinião para ninguém, né? Porque se você for falar com gente que não entende, você vai falar com sua mãe, com um amigo, fala, bestagem, isso é coisa de criança, né? Mas eu sou dessas que eu procuro logo um especialista. Exatamente. Né? Enquanto, né, precocemente a gente fazer as intervenções, fazer a avaliação, também os resultados são... a gente tem ganhos. E no caso, né, de Heleninha, um doce, né, apaixonada por Heleninha, a gente conseguiu o quê? Entender quais são as dificuldades dela, quais são as fragilidades dela, e no final a gente não conseguiu fechar para o TEA, que é outra coisa também importante. Na maioria das vezes, as pessoas acham que fazendo a avaliação, a gente vai chegar em um diagnóstico. Às vezes, não. Às vezes, a gente precisa identificar o que está causando prejuízo para a gente fazer as intervenções necessárias. Com que idade, Fá, você consegue identificar uma criança com autismo? Dani, a gente precisa, né, estar observando as alterações no desenvolvimento da criança. Sim. Inclusive, né, eu sempre gosto de falar para os meus pacientes, na caderneta da criança, é um auxiliar importante. Lá nós temos os marcos do desenvolvimento infantil. O que se espera de acordo a cada faixa etária. Percebendo alguma alteração,
já é necessário fazer as intervenções, os encaminhamentos. Se a gente perceber que a criança se isola, que a criança não mantém o contato visual, a criança apresenta um atraso na fala, a criança se incomoda muito com barulho, às vezes tem crise, às vezes tem birra, então a gente precisa já começar a observar. Normalmente, por volta de 2 anos, 1 ano e 8 meses, a gente já consegue identificar precocemente essas alterações, essas dificuldades no desenvolvimento da criança, para a gente poder fazer uma avaliação. Você falou aí de TEA. TEA é o autismo. É uma sigla. Isso, o transtorno do espectro autista. Ah, certo. E quando essa criança chega no consultório, o que você observa? Dani, tudo é importante para a gente. Desde como a criança chega, como a criança se comporta, como que a criança vai brincar, até na criança, na recepção, no esperar os pais, no conversar com os pais, na interação, nos brinquedos, a forma que conduz o brinquedo, a forma que organiza ali os materiais na sala, o planejamento dos instrumentos, dos testes, tudo isso a gente observa. E aí a gente tem um ponto muito importante na avaliação, que são os dados quantitativos e os dados qualitativos, que são essas observações que nós fazemos. As entrevistas com os pais, a visita na escola. Muitas vezes, né, tem os cuidadores ali que pertencem, que fica muito tempo com a criança, às vezes a gente chama também para poder conversar, para a gente ter essas observações. E temos os dados quantitativos, que é aquele padrão que dá em cada teste, de acordo com a faixa etária, a escolaridade. Então, vai me pontuar o que está acima da média, o que está abaixo da média, o que se espera para cada idade da criança. Com 10 sessões, você fecha um diagnóstico, ou às vezes, quando você no primeiro você pode fechar, ou às vezes você precisa ter de mais de 10 sessões? Já aconteceu? Isso, varia bastante. A gente faz uma média, né? Entre 6 a 10 sessões, às vezes a gente consegue finalizar. Depende muito também da interação do paciente. Alguns pacientes demoram, né, para poder responder os protocolos, os instrumentos, então a gente necessita de um tempo maior. A gente trabalha com o que o paciente traz para a gente também, para a gente poder não prejudicá-los. Se o paciente não consegue responder um teste no dia, só consegue responder no outro dia, tudo isso a gente respeita também o limite de cada paciente. Então, a gente faz uma média aí entre 6 a 10 sessões. Tem a questão da família, né, que passa aí pelo luto do diagnóstico. Às vezes, os pais, passando por esse luto, não aceitam, né, o diagnóstico. Então, como você faz esse trabalho no consultório para acalentar essas famílias, né? Como eles lidam com isso? Existe esse treinamento com os pais? Existe, Dani. E aí, assim, é um ponto, né? Outro ponto muito importante. Por quê? Às vezes, a gente fala que nós temos as fases do luto. A primeira fase do luto é a negação. É quando os pais recebem o diagnóstico e, às vezes, negam. Não, meu filho não tem isso, ou só é um atraso. Eu era assim também. Eu era assim também. Cada criança tem seu tempo, no tempo dela ela vai desenvolver. Então, você sempre tem essa primeira parte da negação. E a gente vai trabalhar a psicoeducação. O que é isso? Ensinar aos pais, mostrar para os pais como trabalhar as habilidades daquela criança, assim também como trabalhar as dificuldades no dia a dia, quais são as intervenções necessárias e, caso não tenha as intervenções necessárias, o filho pode sair prejudicado. Então, a gente trabalha muito nessa questão de mostrar para os pais quais são os benefícios das intervenções e o prejuízo que pode causar na vida de seu filho. Tanto social, escolar, na socialização. Então, a gente trabalha muito nessa parte da psicoeducação. E aí é importante também ter uma rede de apoio, Dani, que às vezes os pais se sentem só. E agora? Recebi aqui um diagnóstico do TEA. Como que eu vou lidar? Porque ninguém está preparado, Ninguém né? está Quando a gente é preparado. mãe, a gente sonha em ter aquele... A gente projeta nossos sonhos, né? Isso. Falam A gente sempre trabalha muito, né, assim, do ideal para o real. A gente planeja muito, idealiza muito. Às vezes você quer que nossa filha use aquela roupa e ela não quer, ela quer usar a roupa que ela gostou. Então a gente fica projetando, né? Exatamente. E às vezes, como não sai como esperado, a gente acaba realmente passando por essa. E a gente tem muito isso, né, do filho real e meu filho ideal. Às vezes o meu filho real não é aquele filho ideal que eu planejei. E é importante também os pais, os cuidadores, fazerem terapia,
para poder lidar também, né, com esse diagnóstico, como que vai ser a partir de agora. Essa rede de apoio é importante também para os pais. Tem até uma seguidora que ela mandou uma mensagem para mim ontem falando assim que ela, com um pouco de entendimento dela, ela sabe que tem uma criança na família, né, que precisa procurar uma neuropsicóloga, mas os pais não querem enxergar, né? E ela até falou assim, Dani, como é que eu faço para poder alertar esses pais a levar seu filho na neuropsicóloga? Eu até respondi assim, ó, mostra para ele o podcast. Volta no grupo da família, peça para poder assistir. Isso. Assim, né? Tem muita ainda resistência. Mas assim, quando perceber alguma alteração no atraso infantil de seu filho, tenta quais são procurar. Os sinais, Fá? Que assim, que o pai falou assim, eu tenho que procurar ajuda. Pronto. Falando especificamente do autismo, a gente tem, né, o atraso na fala, a gente tem a dificuldade da socialização, a dificuldade de manter o contato visual. Às vezes a criança até olha, mas depois não consegue manter. A questão do barulho, às vezes muita criança tem resistência mesmo, de qualquer barulho, né? Tampar o ouvido. Nós temos a dificuldade da criança de brincar, de socializar. Às vezes a criança até sai, Dani. Mas meu filho está na creche. Meu filho está na escola. E às vezes quando a gente observa, está lá no intervalo, na sala, o filho isolado, sozinho, não interage, não brinca com ninguém. A gente precisa estar atento. E aí nós temos também alguns interesses restritos. Né? A gente chama de mania, tem algumas crianças que têm alguns rituais, gosta de selecionar objetos, de guardar objetos. A gente fala, tem um apego. Meu filho tem um apego por uma fraldinha que usou lá na infância. Vai para a casa da vovó, quer levar, vai para a casa da tia, quer levar. Então, assim, tem alguns apegos específicos a alguns objetos, interesses restritos também. Inclusive, tem alguns que focam muito, né, que a gente chama do hiperfoco em algo. Pode ser por animais, eletrônicos, jogos, relacionado a planeta. Então, assim, a gente vai ter hiperfoco por várias coisas específicas. Você falou aí do atraso na fala, que é um sinal, né, de comportamento mais visível no autismo. Mas até que idade a criança precisa estar falando? A gente espera que ele, por volta de 1 ano, mais ou menos, a criança já comece a emitir sons, o balbucio, às vezes já fala o mamãe, papai, às vezes Sim. não fala perfeitamente, né, o mamãe, o papai, mas tenta falar mamá, papá. Então, assim, a partir de 1 ano, a gente já começa a ter esse desenvolvimento da fala. A partir dos 2 anos de idade, a gente já tem um repertório. A criança já consegue falar. Se a criança ainda não conseguir falar pelo menos 15 palavras nesse repertório, não conseguir falar uma frase simples, eu quero água, vou sair, cadê você? A gente já precisa quero mamãe, a gente já precisa ligar aí o sinalzinho de alerta. E aí, gente, não quer dizer que tem um atraso na fala, é o autismo. Às vezes a gente tem o transtorno da fala, às vezes tem a gagueira, a gente tem todos os outros transtornos, mas o mais importante de identificar é intervir precocemente, para não ter prejuízos futuros. Alguns pais também podem descartar autismo no filho porque ele fala. Exato. Mas aí também tem as outras características, né? Isso. Nós temos, né, o manual diagnóstico dos transtornos mentais. A gente fala que esse livro aqui tem todos os transtornos. Ele foi revisado, né, recentemente, é o mais atual que nós temos. E então ele traz o autismo, o TEA, em 3 níveis. Inclusive, antigamente a gente falava muito sobre o Asperger. Né? Hoje a gente já não utiliza mais essa nomenclatura. Porque eu coloquei na minha pauta essa palavra. Isso, é porque assim, segundo, né, o Sim. manual, ele saiu, né, e agora a gente utiliza sempre o TEA. E aí nós vamos usar o suporte 1, o suporte 2 e o suporte 3. Eu achava que esse Asperger era por conta do autismo leve, mas não, né? Não. Hoje, o autismo leve seria o que a gente chamava antigamente de Asperger, né, que a gente chama, na verdade, de suporte 1, né, de nível 1. Que são exatamente aquelas pessoas que não têm todas as características do autismo ou apresentam características mais leves, mais simples, não necessita do apoio tanto da família. Então, quanto mais a pessoa necessitar de um apoio, quanto mais a pessoa apresentar
todos os padrões de comportamento, aí a gente vai falando o suporte, sendo 1, 2 ou 3. Vamos supor que a criança é autista, né? Tem autismo, ela cresce, ela vai para a adolescência. Como o autismo pode impactar a vida dessas pessoas? A gente precisa, Dani, né, estar trabalhando aí desde o início. E aí, para cada pessoa, para cada indivíduo, nós vamos trabalhar de uma maneira diferente. Quais são as necessidades dessa pessoa? Normalmente, nós trabalhamos muito das habilidades sociais, que é exatamente essa dificuldade na adolescência de fazer amizade, das relações familiares, das relações sociais. Então, a gente vai trabalhando muito em relação a isso. Você não acha que os pais podem confundir que são as telas que estão deixando a criança isolada? Talvez essa criança tenha alguma característica, né? Sim, as telas a gente fala que impacta bastante. O celular, né, a televisão, quando a gente fala em tela, celular, televisão, tablet, tudo isso engloba enquanto telas. Às vezes a gente fala, mas eu não deixo o celular com meu filho, mas a televisão fica lá ligada o tempo todo. Às vezes as telas impactam até na fala da criança. Que na correria do dia a dia, né, liga a TV, assiste um vídeo, um filme, mas ali a criança não desenvolve a fala, não desenvolve a comunicação. Então ela fica muito retraído em relação às telas, que é também muito importante a gente fazer essa investigação. Às vezes, até essa questão do isolamento, futuramente na adolescência, pode ter um impacto muito grande em relação à ansiedade, em relação à depressão. Vai ficar muito tempo isolado, não querer ter esse contato, esse vínculo. Então, a gente pode desenvolver, inclusive, outros transtornos futuros, se não for tratado ali na infância, na primeira infância. A criança, ela não vai desenvolver autismo porque ela fica nas telas. Não. Mas ela nasce autista, é isso? Isso, exatamente. Ela já nasce. Já nasce, exatamente. O autismo é uma condição, né, que a gente fala. E aí tem vários estudos, né? Tem a questão genética, a gente não tem uma causa específica ainda do autismo, tá? Mas ele é um transtorno que a pessoa já nasce ali com essa condição. Somente a terapia ajuda ou precisa de acompanhamentos com outros profissionais? Importantíssimo demais o acompanhamento com outros profissionais, Dani. E também vai depender de cada caso. Meu filho precisa de psicólogo, de fonoaudiólogo, de neuropediatra, de terapeuta ocupacional, de fisioterapeuta? Depende. Por que depende? Que vai dependendo do que a gente precisa intervir. É claro que se a criança está com atraso na fala, a gente vai encaminhar para o fonoaudiólogo. Se precisa de uma intervenção medicamentosa, nós vamos encaminhar para o neuropediatra, neurologista, psiquiatra. Tem alguma alteração comportamental, vamos encaminhar. E aí a gente ainda fala que nós temos as comorbidades, Dani. Que seria quando há a presença de mais de um transtorno. Que aí a gente pode ter o autismo e altas habilidades, a gente pode ter o autismo e o TDAH, a gente pode ter o autismo e uma depressão, a gente pode ter o TDAH com uma dificuldade de aprendizagem. Então, assim, vai depender de cada caso para onde a gente vai fazer essas intervenções. Mas então, sozinho nós não fazemos. Pode ter o autismo e o TDAH? Pode. O autismo, o TDAH e o TOD, que é o transtorno de oposição. Sim. Então, assim, a gente não para em só um transtorno, em dois. A gente pode ter vários transtornos ali associados. Então, às vezes, a criança é muito agitada, a criança não tem atenção, a mãe acha que meu filho tem TDAH, mas ele também pode ter... Pode ter o autismo, exatamente. E aí, importantíssimo demais, né? Sempre falando da parte da avaliação, porque a gente chega com a demanda. Por exemplo, a Heleninha chegou com a demanda, uma suspeita de autismo. Na avaliação, a gente vai investigar todas as funções. Atenção, memória, linguagem. Então, a gente não vai avaliar só relacionado ao autismo. A gente vai avaliar em conjunto todas as funções que, no final dessa avaliação, a gente pode chegar naquela hipótese diagnóstica ou outra hipótese diagnóstica. E, assim, quando você recebe fecho diagnóstico de uma criança com autismo, você desconfia que tem alguém na família também? Já aconteceu, Dani. Já aconteceu em relação ao autismo, em relação ao TDAH. Porque, inclusive, é bastante curioso. Mas aí você faz também esse trabalho? Fazemos.
Normalmente, assim, quando é criança, sempre a primeira sessão é realizada com os pais. E a gente vai coletar ali, desde a gestação, nascimento, primeiros anos de vida, ano escolar. E aí, às vezes, a gente questionando para os pais. Seu filho apresenta, assim, tal comportamento? Quando está fazendo alguma atividade dessa maneira, ele apresenta flap. Aí, às vezes, o pai e a mãe falam assim, mas eu também sou assim. Mas eu também tenho esse comportamento. Quando eu era da idade de meu filho, eu era desse jeito. Ele parece mais comigo do que com o pai ou com a mãe. E então aí a gente começa também a fazer esse trabalho. Aí a gente falou, é interessante a gente fazer uma avaliação. O autismo pode ser sim, genético, pode ter adquirido, né? Mas eu nunca tive, eu já tenho 40 anos. E aí a gente sempre traz a importância, né? Que às vezes não tinha um conhecimento ou o comportamento às vezes passa despercebido, às vezes confunde com alguma outra característica. Então, assim, é importante, sim, a gente fazer essa diferença, esse diagnóstico. Geralmente, você fecha mais o diagnóstico com o pai ou com a mãe? Tem essa diferença de gênero, Fá? Em relação ao autismo, né, as pesquisas trazem para a gente que o maior índice é em relação ao gênero masculino. Temos aí, né, inclusive, a gente tem o símbolo, né, do autismo, inclusive é azul, que faz, né, referência exatamente que é a maior incidência, né, do masculino. E do TDAH a gente fala que a gente tem aí uma balança, né? A gente tem tantas as características do sexo masculino, do sexo feminino também, mas em relação ao autismo, a gente tem a prevalência do sexo masculino. Inclusive, por ele ser a prevalência do sexo masculino, às vezes na avaliação ou no sexo feminino, numa criança, numa menina, passa despercebido por conta que as características não são tão evidentes. Entendi. Então, assim, acontece muito isso, viu, Olha só, tá vendo? Às vezes fala assim, o filho puxou o pai, né? O pai também foi assim, mas é legal o pai ser assim? Sim. Você quer que seu filho seja com o mesmo comportamento do pai, né? Exato. Não é bom também investigar se o pai também, né, tem autismo, porque realmente, antigamente a gente não procurava ajuda, né? Isso. Hoje a gente já tem como identificar, procurar ajuda, fazer terapia, enfim, e em outros profissionais. Fica esse alerta, tá, gente? Fá, em relação à escola, como a escola pode ajudar, né, alertar os pais a procurar ajuda, né? Por exemplo, na escola a criança bate no colega, né, porque gritou com ele, né? Aí entra numa crise de estresse, acontece até de bater até na professora ou jogar as coisas no chão, né? Aí os pais acham que a criança é mal criada, né? A criança é malina. Em casa, os pais podem achar que isso é somente uma birra, né? Mas na escola é possível ter esse alerta? Você acha que tem esse alerta aí entre os professores? É possível e deveria ser assim, a porta de entrada. Por que, como eu falo, a porta de entrada? Porque lá na escola as crianças estão diariamente. E é onde começa a perceber as alterações comportamentais. E aí é importantíssimo, né, aos educadores, professores, o pessoal da escola, certeza tem muita gente assistindo seu podcast. Quando perceber as alterações no aluno, encaminha. Não quer dizer que encaminhar vocês vão estar taxando ou rotulando que o aluno tem algum diagnóstico, mas percebeu qualquer alteração, alguma dificuldade ali na criança, não está acompanhando o desenvolvimento da turma, não espere. Chame os pais, pontua, mostre os comportamentos da criança e faça as intervenções para a gente poder entender ali o funcionamento da criança. E na escola, Dani, é exatamente onde acontece essa socialização, essa interação. Na escola, normalmente é o que mais encaminha. Quando chega mesmo na avaliação, para fazer a avaliação, é a escola que encaminha. Da escola, um alerta da escola, exatamente. A professora percebeu alguma alteração ali no comportamento, algum atraso também cognitivo. Então, a escola chama os pais, os professores chamam os pais, passa as orientações e os pais procuram para poder fazer a avaliação. E como a escola pode preparar para receber e apoiar os alunos com autismo, né? A prova é diferente, existe uma conversa com os coleguinhas, né, para poder respeitar o outro colega?
Sim, a gente fala que a gente necessita fazer algumas alterações, né, algumas adaptações para adequar também àquela realidade daquela pessoa. Dani, se a gente tiver um aluno com autismo Sim. e deficiência intelectual, por exemplo, que é outro transtorno que pode acontecer. A deficiência intelectual acontece muito a questão do prejuízo cognitivo, além da questão do raciocínio e tudo mais. Claro que a prova a gente vai ter que adaptar. A gente precisa fazer, né, algo que aquele indivíduo vai conseguir realizar, que a pessoa vai conseguir dar conta naquele momento, porque o desenvolvimento dele não é o mesmo da turminha ali. Tem um padrão, o FA não tem. E aí a gente sempre vai até a escola, conversa com os professores para poder adequar a realidade de cada aluno ali, o que for melhor. E é muito importante, sim, a escola trabalhar a questão da inclusão, trabalhar a questão dos direitos, a questão da diferença, e entender também o porquê que talvez a provinha daquele colega é diferente. Não é para poder beneficiar, não é porque o coleguinha vai passar, mas sim entender. É muito importante trabalhar isso na sala de aula, no dia a dia. Sim, muito interessante você pontuar isso. Eu quero falar muito aqui, abordar mais sobre o autismo leve. Porque o autismo leve, ele é invisível aos nossos olhos, né? Os pais falam, mas meu filho fala, meu filho interage com outros amiguinhos, mas ele tem fragilidades, né? Então, às vezes, acha que não tem porque não apresenta, né, algumas das características e acaba a mãe achando que é só uma criança cheia de mania, uma criança que faz birra. Explica pra gente um pouquinho sobre esse autismo leve, né, que chama hoje de TEA, né? Todos são chamados de TEA. Pode chamar autismo leve e nível 1 também? Pode falar também nível 1? Explica um pouquinho pra gente. Às vezes acontece assim, né? A gente chegar e fala assim, normalmente a fala mas meu filho é tão inteligente. E aí é um mito que nós temos. Não quer dizer que a pessoa, que o sujeito, que a criança, o adolescente, tenha o autismo e ele não seja inteligente. Primeiro mito. Não quer dizer que ele não tenha prejuízo cognitivo, tá, Dani? Inclusive, nós temos altas habilidades junto com o autismo, que é exatamente a pessoa extremamente inteligente, que tem uma capacidade, a superdotação mesmo. E quando a gente fala, né, do TEA, suporte 1, né, o nível 1, é porque às vezes não apresenta todas as características. Que característica seria essa, Fá? Às vezes a gente está acostumado muito, por exemplo, a criança um pouco agitada, que apresenta os flepes, de se debater, de dar birra, de se jogar no chão, de sempre estar ali empilhando, enfileirando os objetos, os animais, de estar todo momento altos, não estar regulado. E às vezes a gente não consegue observar as outras características. Sim. Ele não vai apresentar todas as características. O que ele pode apresentar, então? Ele pode apresentar uma dificuldade na interação dos pares, uma dificuldade na socialização. Mesmo assim, ele pode apresentar um interesse restrito por alguma coisa específica. Ele só estuda sobre o planeta. Quem descobriu o planeta, quais são os tipos de planeta, de onde vêm os planetas, tem um hiperfoco ali por alguma coisa. E às vezes acaba passando despercebido por algum outro comportamento. Esses que passam despercebido e não procuram ajuda, ele vive uma vida adulta normal? Ou ele pode ser um adulto que vai apresentar problemas? E se apresentar, quais são os tipos de problemas que esse adulto pode ter por não ter, né, feito o diagnóstico na infância? Dani, a gente fala assim, pode sim ter prejuízos na vida adulta. Quando a gente não faz essas intervenções ali na infância, quando a gente não tem esse olhar para essas dificuldades, na vida adulta pode desenvolver uma depressão, pode desenvolver uma síndrome do pânico, pode desenvolver uma fobia social. Em alguns casos a gente tem também, né, algumas pessoas que cometem suicídio porque não consegue falar das suas emoções, do que sente, se sente frustrado. Então, assim, a gente tem consequências graves quando a gente não faz as intervenções ainda na primeira infância. É claro, gente, que eu sempre pontuo que cada caso é um caso, vai depender da subjetividade de cada um, do interesse de cada um, da particularidade de cada um.
a gente trabalha muito com a individualidade, Dani, com a particularidade de cada sujeito, de cada pessoa. A gente precisa avaliar, investigar todas essas demandas. Quem tem o autismo leve, ele tem algum comportamento assim ritualizado? Tem, às vezes eu tenho autismo leve e toda vez que eu vou chegar na minha casa, eu só vou, por exemplo, tomar água só nessa caneca. Terminei de tomar minha água, eu deixo nesse local. Minha mãe chegou, colocou em outro local. Isso pode causar uma frustração, talvez, né, ele tenha os interesses dele ali restrito mesmo, pode ser de uma caneca. Na hora de comprar, os caderninhos, meu filho só quer aquele mesmo caderno, daquela mesma marca, da mesma do ano passado, sempre da mesma maneira. Mãe, meu lápis acabou, ó o tamaninho, a gente chama, né, tá no toquinho. Vou lá e guardo. Pode colecionar, pode guardar. E aí, né, tem várias outras coisas que a criança pode aí apresentar. Interessante, né? E a gente acha que é só um apego, né? Que é só um apego, exatamente. Tem ali um ursinho de pelúcia ali desde a infância. Mãe, eu só quero dormir com o ursinho. Filha, você vai dormir na casa de vovó hoje. Mas eu vou levar meu ursinho. Então, assim, tem muitas essas questões que às vezes a gente não consegue perceber. E a questão da seletividade alimentar? Quando alimentar com um biscoitinho, claro. Pronto, a seletividade alimentar é outro ponto também, né? Outro sinal de alerta que a gente tem também em relação ao autismo. Em relação à seletividade alimentar, Dani, às vezes a gente começa a perceber na introdução alimentar. E às vezes a criança tem resistência até no cheiro, na textura. Às vezes não é porque a criança não vai comer esse biscoitinho, não é que ela não gosta, mas às vezes a textura do biscoito é que incomoda. Às vezes o cheiro do biscoito é que incomoda. E a gente vai tendo, né, várias questões aí. Tem uma fruta que ela é mais ácida, que o formato dela, a textura dela já é diferente, às vezes causa incômodo na criança só de pegar. E aí a gente vai tentando intervir de que forma a criança pode fazer uso desse alimento, né? De alguma maneira, ou a gente faz o suco, a vitamina, e a gente vai tentando introduzir de alguma maneira. Mas a seletividade alimentar é outra característica, outro padrão importantíssimo aí em relação ao autismo. E como os pais podem se adaptar a isso dentro de casa? Vamos supor, o filho tem o autismo e não suporta o cheiro de cebola e alho, fazendo um tempero lá. O que pode fazer para não causar uma crise de estresse no filho? A primeira coisa, a gente precisa entender o que vai, a gente, né, usa o tempo, o que vai desregular essa pessoa. Né? Talvez o cheiro da cebola, do alho, como você citou. E aí, em casa, a gente vai ter que ter algumas mudanças, Dani. Não é só a terapia, não é só no psicólogo. Em casa, a gente precisa também ter algumas mudanças. Talvez, né, na hora de fazer o alimento, a criança pode estar em outro local. Não colocar ela junto da Não colocar junto. Na cozinha, né? Às vezes a gente trabalha na que a gente chama da dessensibilização sistemática. O que é isso? A gente vai tentando aproximar a criança daquilo, vou colocar assim, entre aspas, que ela tem nojo, que ela tem uma resistência. Primeiro, vamos colocar cebola. Primeiro a gente apresenta a cebola, qual é o formato, a textura, para que serve, de onde vem. A gente vai, como se fosse falar, ensinar de onde, o que é a cebola. Até chegar o momento da criança descascar, a criança pegar, a criança se tocar, a criança sentir. Então, a gente vai trabalhar muito nessa questão. Primeira coisa, a gente vai identificar o que é que causa essas dificuldades na criança, o que de certa forma desregula, para a gente começar a intervir. E em relação aos estímulos assim, sensoriais, criança que tem autismo e que não suporta barulho de liquidificador, aspirador de pó, né? Como a mãe, né, ou a pessoa que trabalha em casa pode ter esse cuidado para não causar uma crise na criança? Às vezes a gente tem a birra e às vezes a gente tem a crise. A birra é quando, por exemplo, assim, filho, pega o biscoitinho. Não, mãe, eu não quero. Filho, olha o biscoitinho. Mamãe, mas eu quero o outro biscoitinho. Às vezes a gente até dá o outro biscoitinho, ele consegue ali. A crise, Dani, normalmente, às vezes a gente não consegue, naquele momento, controlar. A gente vai precisar de um suporte maior. A gente vai precisar de algumas estratégias. Abraçar o filho. Às vezes o filho fica realmente 1 hora, 2 horas chorando na crise.
desregulado. Tem que ter cuidado com grito, né, Fá? Que às vezes, assim, os pais ficam nervosos e acaba gritando, é que a criança mesmo fica no nível de estresse. Isso, exatamente. Às vezes até a cor da roupa, né, a questão dos estímulos visuais é o que causa, né, essa crise na criança. Às vezes eu estou com preto, a criança não gosta da cor. Então, assim, a primeira coisa é entender seu filho. Vamos entender as particularidades de seu filho. Gente, vamos entender. Isso é muito importante. Às vezes a criança implica com a parede, vamos supor, vermelha. Então ele pode ter um sinal ali de autismo, né? E o pai fica ali falando, não, você vai almoçar nesse lugar com essa parede vermelha, e a criança não quer porque incomodou com a cor da parede, isso. E aí, né, às vezes, né, a gente vê muito nas redes sociais. É muito complexo, cara. Muito complexo. Às vezes a gente vê muito nas redes sociais assim, Dani. Hoje é tudo autismo. Hoje é tudo TDAH. É hoje modinha. É tudo TOD, é modinha. Mas aqui a gente vai muito a questão que a gente precisa prestar atenção. Às vezes a gente fala assim, hoje eu não quero tomar esse suco aqui, não. Mas a gente acha que é criança, né, com manha. Na minha época não tinha nem suco. Hoje você tem suco e você não quer tomar. E às vezes não é, às vezes é resistência mesmo da criança. Às vezes, claro, né, que é para chamar a atenção, às vezes tem muito essa questão que a criança precisa de uma atenção, está faltando algo ali que a criança, né, de certa forma, como ela vê, chamar a atenção dos pais é fazendo uma birra ou algum comportamento que a gente chama de manha. Mas a gente precisa entender até que ponto é manha e até que ponto é alguma alteração no comportamento da criança. E o importante de fazer a terapia é que você vai entender se ele tem, se o problema dele é com cheiro, se é com iluminação, se é com barulho, né? Porque ele não significa que ele vai ter tudo. Não. Mas, por exemplo, você sabendo que seu filho ele tem problema com cheiro, né? Com certo tipo de cheiro, a mãe pode evitar. Isso. Né? Aí vamos supor, meu filho não tem problema com cheiro, mas ele tem problema com barulho. É uma coisa também que pode evitar. Né? Então, gente, é importantíssimo mesmo. E às vezes pode falar assim, mas por que é importante saber se meu filho tem autismo, se tem TDAH ou tem algum outro transtorno? Até porque, por exemplo, a criança talvez tenha o autismo e se incomoda muito com barulho. Essa criança às vezes não quer ficar na sala de aula, porque tem outras crianças, né? A voz da professora, intervalo, a criança quer sair da sala, vai acabar prejudicando o seu aprendizado. Nossa, verdade. Vai acabar, né, de certa forma, tendo futuros prejuízos cognitivos também. Então, assim, a gente precisa entender o que está causando prejuízo na vida daquela pessoa e a gente vai intervir. Na intervenção, a gente trabalha muito com a questão. O que a gente quer trabalhar? A curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E aí a gente sempre fala, a gente coloca o que a gente consegue alcançar na vida daquela pessoa, de acordo com a demanda específica. A pessoa vai acompanhar, às vezes a gente pede uma intervenção fonoaudióloga 2 vezes na semana. Às vezes alguns pais não têm condições, financeiramente mesmo, de arcar uma terapia, porque são custos, né, caros. E outra pessoa consegue. Então, eu vou colocar aqui um exemplo. Eu tenho uma família que consegue fazer as intervenções ali com o fono 2 vezes na semana. E a outra não tem. Eu vou esperar que tenha os mesmos ganhos. Quem fez ali 2 vezes na semana? Não. Então, a meta que eu vou colocar para um paciente, às vezes não é a mesma meta. A gente vai trabalhar muito com o que cada indivíduo traz para a gente. Quando eu fecho o diagnóstico com você como neuropsicóloga, aí pode continuar o acompanhamento com você como psicóloga. Isso, né? Exatamente. A gente vai fazendo as intervenções. A gente conseguiu identificar ali quais são as potencialidades, quais são as fragilidades, a gente vai fazer as intervenções nesse sentido. Me lembrou algo também, a roupa, né? Tem uma mãe que ela começou a desconfiar que a filha poderia ter autismo por conta da roupa, agonia com algumas roupas. Já tive e realmente assim fechou o diagnóstico. Já tive, inclusive, Dani, uma paciente assim também.
E ali no primeiro, na entrevista, por isso que é importante. Eu era agoniada com minha calça. Meu Deus do céu, para usar a minha calça era luta lá em casa. Por isso que é sempre importante a entrevista na anamnese saber com se é uma os pais. agonia ou se é um autismo, Exatamente. E assim, na primeira, né, às vezes até alguns pais, né, falam, mas assim, o paciente não sou eu, é meu filho. Por que que a anamnese, a primeira consulta não é com o meu filho? Porque a gente precisa entender quais são os interesses de seu filho, o que que ele gosta, o que que ele não gosta, como que foi o desenvolvimento. E aí eu tive uma paciente que ela se incomodava. Era uma criança, na verdade, tinha 3 anos de idade, com cores escuras, vermelho, preto, verde. E o primeiro dia eu estava com uma blusa vermelha. Não sabia dessa resistência em si. E a mãe também não entendia o porquê. E aí, no decorrer da sessão, que a gente foi entender que era a questão da roupa. Aí eu comecei, né, a usar as roupas mais alegres, de toda florida. Não sei se conhece lá a blusa. E aí a mãe começou a entender também em casa. Que a mãe falava, meu filho acordou, só foi me ver, começou a chorar. Ficou isolado. E era exatamente a roupa que a mãe estava usando. E aí a gente começa a trabalhar, né? De que forma, Fá? Aí vai depender muito de cada caso, né? Por exemplo, você acha que a mãe tem que evitar essas coisas? Tipo assim, ninguém usa vermelho, viu, gente? Ninguém vem aqui em casa de vermelho porque meu filho não gosta. Ou você acha que deve enfrentar isso, porque na vida adulta ele vai encontrar muitas pessoas de vermelho, ele vai encontrar muitos desses cheiros que ele não gosta. Ou na terapia, ou com a terapia, vai ajudar ele evoluir, vai ter essa evolução de ele, estou vendo vermelho, mas não vai ter mais uma crise de estresse. Exatamente. A gente vai trabalhar na terapia, Dani. Não adianta a pessoa ter medo do vermelho ou ir lá ficar com a roupa vermelha na frente dela sem ter um trabalho, sem ter uma dessensibilização. Não adianta. A gente vai causar ali uma crise, a gente vai desregular aquela pessoa. A gente vai trabalhar. Não é que a gente não quer que a pessoa não use o vermelho, ou vai deixar de usar o vermelho. Mas até a própria pessoa, inclusive, pode começar a usar o vermelho. Mas a gente vai trabalhando aos pouquinhos. Eu sempre trago para os meus pacientes, nas intervenções, que a gente trabalha muito com micropassos. Como se fosse uma escada, Dani. Estou lá no meu primeiro degrau da escada. Não adianta eu querer colocar minha perna lá no último, ou eu vou cair, eu vou tropeçar, eu não vou conseguir subir aquela escada. Sim. Cada dia a gente vai subindo um degrau diferente, cada dia a gente vai trabalhando micropassos diferentes. E quando a gente fala nas intervenções, né, que a gente utiliza muito o termo é neurodivergente. O que seria neurodivergente? Aquelas pessoas que apresentam algumas alterações em seu desenvolvimento, seja cognitiva, comportamental, a gente utiliza muito esse termo atualmente, tá? Nesses casos, Dani, a gente vai trabalhar muito o que a gente quer alcançar de cada pessoa. Às vezes, a criança não consegue comer. A gente fala, mas como que a criança de 5 anos não consegue comer? E é a nossa intervenção. O nosso objetivo é que a criança coma. Então, a gente vai trabalhar em relação a isso que a criança coma. E a gente pode pensar assim para alguns pais, mas meu filho com 2 anos já se alimentava. Então, assim, cada caso é especial e específico e a gente vai trabalhar de acordo com o que o paciente traz para a gente. Meu filho não me dá tchau, não joga beijo. Quando a criança dá um beijo para a mãe, ganho assim, extraordinário. Você falou de alimento. É mito ou é verdade que o autista ele seleciona? Tipo assim, não mistura comida, bota o arroz no cantinho, bota o feijão no cantinho, que se misturar ele fica em pânico. Ou existe sim, né, aquele autismo que você
faz a mistura na comida. Existe sim. Nós temos, né, algumas pessoas que têm essa questão da seletividade, que não mistura realmente, né? Eu vou colocar uma salada, um arroz, um frango, tudo separado. Às vezes tem até algumas pessoas, inclusive já, né, na fase adulta, não tem aqueles pratinhos que já vem a divisão? Sim. Já compra com a divisão para poder comer ali. Bacana. Então, assim, existe sim. Ao mesmo ponto que tem algumas pessoas que não apresentam seletividade alimentar, algumas pessoas podem apresentar e ser bem restrito mesmo. Eu estava vendo na internet, né, um depoimento de um adulto falando que ele teve depressão, ansiedade, até crise de pânico, né? Ficava irritado quando as pessoas falavam alta, irritado com luz forte, se irritava com mudança, né? Que às vezes tem autismo que não quer mudar, né? E, enfim, ele foi buscar ajuda depois dos 30 anos de idade, ele teve esse diagnóstico tardio, né? E ele fala que ele poderia ter vivido uma vida muito mais leve se ele tivesse fechado esse diagnóstico na infância, né? Mas que os pais eram sempre... E olha que ele ainda cresceu, ele falando, né, que ele cresceu assim, frustrado, achando assim que ele era incapaz, porque o pai só reclamava, esse menino reclama de tudo, esse menino cheio de mania, menino mimado, e ele tem autismo. Exatamente. Tá aí, Dani, né, a importância de se fechar um diagnóstico ainda na primeira infância. E como você mesmo trouxe, ele já tinha essas características. Não apareceu as características agora na vida adulta. Talvez na vida adulta, por ele, né, ter conhecimento, essas características, de certa forma, sobressaem. Mas lá na infância, na adolescência, já começou a manifestar esses padrões de comportamentos e aí era rotulado. Não dá conta de fazer nada, esse menino não faz nada, só dá trabalho, né, entre aspas, não presta para nada. E acaba não tendo as intervenções necessárias e chega exatamente na vida adulta, né, talvez frustrado, com algumas dificuldades, até mesmo no mercado de trabalho, fazer uma faculdade. Então, assim, a gente vai ter consequências mesmo. Convive com a equipe, um relacionamento para você arrumar um namorado, uma namorada. Exatamente. E a gente tem, né, várias características mesmo relacionadas ao autismo, em relação à rotina, de mudança. Às vezes, uma alteração no dia. Meu chefe tem daqui minha agenda, você tem que fazer isso 8 horas, 10 horas, meio-dia. Ou hoje não vai ter aquela reunião, desmarcar. Até isso, às vezes pode frustrar a pessoa naquele momento, porque gosta de seguir ali a rotina, o padrão. Então, assim, tudo isso a gente precisa ficar atento. Então, não é uma pessoa difícil de lidar, né? Como algumas pessoas falam. Se a pessoa tiver conhecimento, gente, ele tem autismo, então vamos seguir assim, né? Respeitar os limites. Exatamente. Eu sempre falo assim, Dani, cada um de nós, eu, você, todos a gente nós também temos as nossas particularidades, as nossas dificuldades. Sim. Às vezes você tem algo que você faz muito bem feito. Você tem ali um manejo naquilo, mas tem outro que você não consegue. Ou eu já tentei tocar violão de todas as formas, mas eu não aprendi, né? Queria muito cantar, mas eu não consigo. Queria se abordar, mas eu não consigo. Sim. Você vai entender que o violão, o dom do canto, você não tem. Mas você consegue fazer outra coisa. E é exatamente na questão de todo mundo. Das pessoas neurodivergentes e das pessoas divergentes. Todos nós temos as nossas particularidades, as nossas dificuldades, as nossas potencialidades. E aí cabe a nós... O que a gente tem de fragilidade, claro, a gente precisa melhorar, trabalhar em cima daquilo. E o que a gente tem de potencialidade, desenvolver ainda mais. Que todos nós temos. E agora, Fá, tem ainda o autismo moderado e grave, né? Como é esse comportamento? Que fala que o autismo mais grave é mais agressivo, né? Pode acontecer de bater, essas coisas assim. Assim, em relação, né, assim, do autismo grave, a gente já chama, né, daquelas pessoas que apresentam praticamente todos os comportamentos. E necessita, Dani, de um apoio maior.
Inclusive, necessita muito também da intervenção medicamentosa. Às vezes a gente fala, né, que tem o autismo não verbal. O que seria o autismo não verbal? Não desenvolveu, né, ali a fala. A fala ainda é comprometida. Sim. Quando eu falo a fala, essa fala aqui, tá? Porque existem diversas formas de comunicação. Porque a criança não fala, mas comunica, né? Isso, exatamente. Né? A gente tem a comunicação não verbal, a gente tem a comunicação gestual. Então, assim, quando a gente começa a perceber que a criança talvez tenha uma dificuldade na praxia, na fala, que, né, a gente fala não verbal, que não vai conseguir desenvolver, a gente tem que tentar outras maneiras dessa comunicação, que essa comunicação vai ter. A gente vai ter que tentar entender como que vai ser essa comunicação. E, às vezes, a gente tem, sim, com crises, às vezes a gente tem, né, precisa daquela mesma intervenção medicamentosa, porque já, né, passou ali do comportamento, na psicoterapia a gente não consegue lidar, às vezes é muito agitado, então assim, a gente precisa um suporte maior para poder cuidar. Então, para essa criança ter um convívio para a escola, né, precisa do medicamento, né? Isso. Inclusive, tem algumas crianças que na escola também vai necessitar de um mediador, de um suporte ali, né, na sala de aula constante, nas suas habilidades acadêmicas também. Então, assim, a gente vai ter também essas pessoas que necessitam. E é um direito, Dani. Talvez, né, não sei como que acontece nas escolas, mas, assim, caso a gente avalie, necessita, percebe que o filho está tendo algum prejuízo e necessita de uma mediadora, de um auxiliar, é um direito, né, de, na escola ter essa pessoa para poder auxiliá-los. Bacana. Fala também que todo autista, ele é inteligente, superdotado. Isso é uma verdade ou um mito? É um mito, Dani. Assim como a gente tem, né, o autismo com altas habilidades, né, que seria altas superdotação, que a gente chama, né, do QI elevado, a gente também tem, por exemplo, o autismo acometido da comorbidade, da deficiência intelectual. Que a deficiência intelectual, inclusive, é uma dificuldade mesmo na questão cognitiva, nas habilidades básicas mesmo, do comportamento adaptativo mesmo. Às vezes a criança tem dificuldade no escovar dos dentes, no tomar café, Sim. no abotoar uma roupa, amarrar os sapatos. Sim. Então, assim, da mesma forma que é um mito que todo autista é inteligente, também é um mito que todo autista não é inteligente ou que não vai desenvolver. E quando tem os dois, como é esse comportamento? Porque uma pessoa superdotada, ela também já tem essa dificuldade de socializar, né? Isso. Então, é muito... assim, né, tem, assim, eu sempre falo, né, nos debates, que também já é um mito a pessoa achar que meu filho tem altas habilidades, tem superdotação, não vai ter prejuízo nenhum. E às vezes não. E às vezes, claro que tem prejuízo também. Às vezes pensa, meu filho é muito inteligente, não vai ter prejuízo em nada, não vai sofrer, não vai ser prejudicado em nada. E às vezes acontece sim também, da criança ter altas habilidades, né, superdotação, e aí vai ter também as características do autismo e ter também outras dificuldades. Às vezes, sei lá, tem uma criança de 6 anos que o interesse dela parece de um adulto de 18 anos, e ele está no convívio de criança de 6 anos e ela, não quer não, mamãe. E aí quer, né, Sim, conviver com outras pessoas. Então, assim, a gente também tem que analisar os dois lados. E uma pessoa que tem autismo tem que fazer terapia por toda a vida? A gente fala que a terapia é para poder, né, a gente auxiliar ali no suporte. Sempre, né, a gente, né, no caso eu tenho a base, né, da TCC, que é, né, uma forma de abordagem, que é a terapia cognitiva comportamental. A gente tem, né, a gente fala, o lema é que o próprio paciente se torna seu terapeuta futuramente. A gente vai ensinar os mecanismos, as formas de lidar, para futuramente, né, a gente chama, né, ter alta, a gente ter o desmame. Não é simplesmente assim, Dani, semana que vem você não vem mais não, viu? A gente já encerrou. A gente, né, tem o desmame, a gente começa ali progressivamente, semanalmente, quinzenalmente, 22 dias, um mês, né, de 2 em 2 meses, 6 em 6 meses, até que a gente chama o processo da alta, e aí o próprio paciente, a própria pessoa vai conseguir ali ter esses mecanismos.
Quer dizer que eu tive alta, nunca mais vou precisar de psicólogo? Também não. Talvez naquele momento, a demanda que a gente estava trabalhando, a gente conseguiu ter resultados. Mas aí nós somos o quê, Dani? Sujeitos maleáveis, nós estamos aí em constante transformação, em constante mudança. Pode sim aparecer alguma outra alteração, alguma outra dificuldade que aí a gente precisa voltar ali, retornar à terapia. Gente, fazer terapia é um ato de coragem, Dani. Que a gente começa a se conhecer. E aí, né, a questão da terapia não é só em relação aos transtornos, não. É em relação a alguma dificuldade que nós temos, vários casos, aí, até mesmo no autoconhecimento, até para poder conhecer o que eu dou conta, o que eu não dou, é importantíssimo. Até para a gente trabalhar, né, os pontos fracos e desenvolver aí autoestima, alta performance. É muito importante mesmo a terapia. Para tudo, né? Até para quem não tem esse diagnóstico de autismo, TDAH, né? Assim, não, a terapia vai além dos a gente ter a transtornos. Inteligência emocional, né, Fá? Isso, a terapia vai além dos transtornos, para a gente poder se conhecer melhor. Sim. Até no dia a dia, né? Às vezes eu sou uma pessoa muito explosiva, não sei nem lidar, às vezes eu não sei nem lidar direito ali com meu esposo, com meus filhos. Terapia então, assim, restaura casamentos, né? Então, assim, eu preciso, né, dessa forma mesmo de me conhecer. A gente precisa, né? A gente fala assim, você tem uma personalidade, um gene muito forte, eu não consigo mudar. Então, assim, a gente vai tendo alguns mecanismos. A gente consegue mudar. Consegue, As exato. pessoas falam, eu sou assim, eu nasci assim, se quiser, me aceite como eu sou, né? E até uma arrogância falar isso, né? Isso. A gente pode sim mudar, evoluir para ser uma pessoa melhor. E aí, falando, Verdade. até lembrei, acompanhando lá o Instagram, uma pergunta né, provavelmente, não sei, deve ter sido uma mãe, uma seguidora, Deixa eu olhar mas ela falou muito sobre a relação, né, da família, como que é o trabalho da família com o psicólogo. E assim, é de extrema importância porque a gente não trabalha só a questão da criança em si. A gente acaba, né, fazendo treinamento para os pais, a gente chama os pais, a gente precisa modificar dessa forma, tenta dessa forma em casa, a gente faz essas orientações, mesmo que, talvez meu paciente seja Heleninha. Eu preciso trabalhar em conjunto com a família, treinamento para os pais, o que a gente precisa modificar. Então, a gente sempre faz esse trabalho. Meu paciente faz acompanhamento fonoaudiológico, psicopedagógico, e aí a gente precisa fazer o quê? Trabalhar também em conjunto com esses profissionais, porque só a psicóloga, só a neuropsicóloga... Ainda tem a psicopedagoga, né? Isso, exatamente. Que é a parte do desenvolvimento escolar, é isso? Isso, exatamente, das aprendizagens acadêmicas ali. A gente não dá conta sozinho, Dani. E às vezes a gente precisa, sim, dessas intervenções dos outros profissionais, da equipe. Você falou que o autista ainda pode ter TDAH, né? É certo falar autista ou só falar autismo? A gente pode usar a nomenclatura autismo, autista. Ah, tá. Como isso pode afetar quando a pessoa tem os dois? Bom, em relação, né, do TDAH, aí a gente ainda fala, né, que a gente tem o TDAH do subtipo desatento, hiperativo ou combinado, que é quando o TDAH com os dois juntos, com a hiperatividade e com a desatenção. Na questão do TDAH, às vezes a gente tem muito essa questão da dificuldade da concentração, da inquietação, uma dificuldade de memorização também, porque como a criança não presta atenção, a criança não vai lembrar, não vai memorizar. Então a gente vai ter as características do TDAH e as características do autismo. Então, a gente precisa trabalhar um indivíduo que tem dois transtornos. Então, a forma de trabalhar vai ser diferente. A gente precisa identificar o que está causando mais prejuízo na vida daquela pessoa para a gente ir amenizando ali ao longo da vida. Como a gente ainda tem, né, o autismo, TDAH e o TEPT, que seria o TEPT, o que é transtorno de aprendizagem. Por quê, Dani? Porque, às vezes, é a questão, por exemplo, que a criança tem uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de atenção, ela não consegue assimilar os conteúdos. Às vezes, possa ser que ela desenvolva o transtorno de aprendizagem decorrente dessa dificuldade de atenção.
Às vezes tem a dificuldade de aprendizagem devido àquela base ali, né, que tem do TDAH. E na sua opinião, Fá, como a sociedade ela pode ser mais inclusiva e acolhedora com as pessoas com autismo? O primeiro ponto, Dani, que eu vejo, né, a gente precisa muito, se na relação mesmo das políticas públicas, ofertar o tratamento adequado, o tratamento especializado. Como eu falei aqui para você, às vezes precisa de psicólogo, neuropediatra, fonoaudiólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, só que já fisioterapeuta. Às vezes uma própria criança precisa de 6 profissionais. E às vezes a gente não consegue, né? Seja custear, Sim, né? Porque realmente a gente precisa de uma terapia ali constante, efetiva. Então a gente precisa muito, né? De que forma a sociedade pode ajudar? Primeiro, a gente pensar muito que essas terapias sejam acessíveis para todo mundo. Planos de saúde, enfim, né? Todo mundo. Segundo lugar, entender que o autismo, qualquer outro transtorno, não é uma doença. Né? Não vou encostar, não, que eu vou pegar o autismo. Vou pegar TDAH. Não vou deixar nem meu filho encostar aqui perto de Joãozinho. Meu filho sai de perto dele que ele é doente. A gente precisa entender muito e desmistificar isso também, Dani. Sim. Tá? E aí, acolhendo. Sempre com muito amor, com muito respeito, com muita empatia, de entender a dor do outro, de ter mesmo você se colocar no lugar do outro. Eu sei que ninguém nunca vai sentir o que o outro sente, mas pelo menos tentar entender, tentar olhar ali, né, pelo olhar do outro, o que passa e acolher, Dani. Principalmente as famílias, né, que a gente chama de famílias atípicas, sim, precisa muito do acolhimento, desse suporte, dessa rede de apoio, de estar nessa interação entender social. Uma mãe exausta. Exatamente. Que no final do dia, né, chegar em casa, o companheiro também entender ali, que às vezes fica muita demanda, né, sobrecarregada para a mãe. Eu já li, eu não sei se isso foi notícia fake, mas eu li que tá acontecendo muito caso de divórcio. Com crianças, né, dentro de casa que tem autismo, TDAH. Exatamente, sim, Daniela. Tem um estudo recente que tem muitos casos, realmente, infelizmente, né? Eu acho que, né, assim, em muitos casos mesmo de divórcio, quando se tem um diagnóstico, e aí, né, porque assim, realmente muda muita coisa na família. Mas é os dois. Né, falando do casal em si, né, do pai, da mãe. A terapia tem que ser familiar, né? Tem que ser familiar para poder entender. Não só com a mãe, né? A mãe e o pai. Exatamente. E a gente tem a exaustão emocional também dos pais, que a gente precisa trabalhar muito isso. E às vezes, né, a gente sempre fala, né, do autocuidado também dos pais é importante, o autocuidado dos pais. Também não focar só na criança, esquecer de si, do seu autocuidado, do que você gosta. Às vezes, né, assim, claro que a gente precisa cuidar de nossos filhos, de nossas crianças, mas também precisa cuidar da gente. Ter o meu momento. Qual é o seu momento de diversão? Eu não tenho, não. Todos os dias é cuidando de meu filho. Nem saio mais com minha família. Por exemplo, tem os pais que gostam muito de curtir carnaval. Mas essa criança não suporta barulho e não tem com quem deixar. Você acha que deve levar essa criança, mesmo sabendo que ela vai ficar lá sem suportar? Ou você acha que tem que evitar? Dani, primeiro tem que ter um trabalho. Levar, né? Vou colocar assim entre aspas, a criança à força. Porque às vezes tem um momento de lazer dos pais, tipo assim, eu quero ir para um barzinho com som ao vivo, eu quero curtir, né? Mas não tem quem fica ali com a criança que tem... Como faz? O que os pais têm que fazer, Fá? Dani, levar força, a gente não vai conseguir com que a criança fique. Tá? A gente pode sim trabalhar de uma forma que, ou 2 meses, daqui 3 meses, a criança vá para o ambiente. Inclusive a criança até peça para ir. Mãe, eu quero ir naquele restaurante, eu gosto de ir. Mãe, vamos lá. Só que tem que ser um trabalho. Primeiro, talvez a gente passe, né, o restaurante em tal lugar. A gente passa com a criança, mostra a criança qual é o restaurante, como é que é o ambiente, o que tem. A gente leva um dia que não tem
que tem menos som, depois a gente leva o dia que tem. Então, assim, a gente vai trabalhando aos passinhos. Lembra lá da escada dos Sim. micropassos? Uma por vez. E a terapia é evolução, né? É uma Cada evolução. vez a criança vai. E assim, Dani, a gente não tem varinha de condão, né? Nem bola de cristal. Nem bola de cristal. Eu quero que meu filho saia daqui hoje falando: ó, mãe, aí já é uma demanda sua, a gente precisa também trabalhar suas expectativas. É um processo. Depende de mim, depende de você, depende muito também da criança. Então, assim, é um processo que a gente precisa entender que às vezes é lento, mas a gente tem, sim, ganhos significativos maravilhosos. Fai, para finalizar, a gente já desmistificou, né, algumas coisas aqui. E tem mais alguma coisa assim que você gostaria de alertar os pais? Ou falar o que é mito, o que não é mito, né, para deixar essas considerações finais aí para os nossos ouvintes, telespectadores. Dani, a primeira coisa, né, que eu quero deixar aqui para vocês que são pais, educadores, qualquer sinal de atraso, de alerta em seus filhos, procure uma intervenção. Não espere. Muitas vezes a gente fala assim, a cada criança tem seu tempo. Percebeu um atraso, alguma alteração? Procure. Não quer dizer que seja um transtorno, não quer dizer que ele não vá desenvolver. A gente trabalha muito na questão da intervenção, né? Que é a intervenção precocemente. Nós temos vários estudos, vários dados, que quanto maior, mais cedo a gente faz as intervenções, devido, né, que a gente chama da plasticidade cerebral, que é quando ali a gente tem, né, a questão mesmo da modificação neuronal do cérebro, que é quando a criança começa mesmo a ter essas conexões, a aprender a desenvolver mais, a gente tem essas intervenções mais eficazes. Então, assim, se eu pudesse falar assim, qual é assim, seu principal recado para os pais? Ao menor sinal de intervenção, procure uma ajuda. Seja do pediatra, do neuropediatra, do neuropsicólogo, do psicólogo, mas procure essas intervenções. Eu falo para todo mundo que quer conhecer logo o seu filho, em vez de ficar, será que puxou o pai? Será que tem isso? Procure uma neuropsicóloga, né? Conheça logo o seu filho para que isso vai acabar com as interrogações na cabeça. Exatamente. E uma coisa que eu vejo que acontece muito, que às vezes tem separação, né? E na família, né? E a criança tem lá seu jeito e fala assim, ela tá assim porque o pai saiu de casa, porque separou. E às vezes a criança tem um autismo, né? Tem um TDAH e acha que esse comportamento foi por conta do divórcio. Então, assim, eu ouço muita coisa, sabe? Por exemplo, eu falo assim, gente, vocês têm mais... Vai no neuropsicólogo, pare de perguntar para irmão, para amiga, porque todo mundo vai falar para você que isso é bobagem, né? Que isso vai passar, isso é da infância, vai passar. Eu mesmo, quando Mário falou, Dani, procura lá para saber. Gente, eu não pensei duas vezes, eu não vou esperar crescer para saber, não. Procura já tomei providência. E eu já conheço minha filha, é muito maravilhoso saber quais são as habilidades dela, né? E o jeitinho dela, isso é muito bom. Saber o QI dela. Você consegue perceber o que ela gosta, o que ela não gosta. Exato. Quais são as dificuldades que ela tem. Imagina, minha filha tem pavor de barulho. Imagina se eu não levasse não levasse ela em você, eu sempre ia ficar, gente, será que isso é autismo? Será que é? Né? Olha que conforto saber que não é. E se tivesse, ela ia estar aí continuando as terapias. Exatamente, ia fazer as intervenções necessárias para isso. Eu acho que a criança começou a falar, tem que já procurar saber quem é meu filho. Quem é meu filho? Também sou dessa perspectiva, gente, porque não quer dizer que eu vou fazer uma avaliação, que eu vou chegar no diagnóstico. Às vezes não. Às vezes é só algo comportamental. A gente precisa mudar alguma coisa em casa. A gente precisa mudar alguma coisa ali no ambiente familiar. É algo no dia a dia da criança. Você já fechou um diagnóstico e fala assim, olha, seu filho não tem nada. Claro, não quer dizer que a criança tem um atraso que seja em si um diagnóstico, um transtorno. Mas a gente precisa exatamente fazer essa separação. É ou não é? Até que ponto aqui se enquadra como algum transtorno? Até porque também saber que ponto de partida para poder trabalhar com isso. Eu sempre gosto, né? Tem uma frase que fala assim, chegar no diagnóstico não é a sentença, gente, é o ponto de partida. Verdade. Eu vou conhecer o que eu vou fazer a partir de agora. Eu sei que meu filho tem essa dificuldade por tais e tais e tais questões.
O que eu posso fazer para poder ajudá-lo a melhorar, ter uma qualidade de vida melhor? O que eu posso fazer para o meu filho? É muito nessa questão. E sempre com muito amor, com muita paciência e muita empatia. Quando a gente bota filho no mundo, a gente tem que cuidar, né, Fá? Exatamente. E uma coisa que a gente precisa entender que ser mãe, ser pai, não tem um manual. Né? Assim, meu filho chorou, seguiu o manual, tem que fazer isso, isso, isso. Não. Às vezes a gente acerta, às vezes dá errado. O que deu errado a gente procura não fazer novamente. O que deu certo a gente procura manter. E é assim que a gente vai seguindo no dia a dia. Pesquisar também é importante, só que cuidado com informações falsas, informações fake. A gente tem livros, a gente tem estudos, a gente tem artigos para a gente poder pesquisar. Não fica pesquisando no Google, né? Que a gente acha que aparece muita coisa de TikTok, aparece no Instagram. Influenciadoras falando sua experiência. Exatamente. Então, assim, qualquer sinal, procure. Procure uma ajuda. Que, assim, só seus filhos, né, só vão ter ganhos. Agradece, né? Porque depois acaba tendo problema na vida adulta e a gente fica por quê, né? Ou, às vezes, né, eu tenho pacientes de 12, 13 anos que, às vezes, né, a mãe chega e fala assim, mas a culpa é minha, que eu não percebi antes. E, às vezes, não é questão de não perceber também. Às vezes tem uma falta ali de informação, de esclarecimento. Tem gente que fala assim, eu falo assim, gente, fulano não sai do celular. É normal da adolescência. É comum. Mas não é normal. Exato. Você está vendo que não é normal. Né? A criança não socializar com o pai, com a mãe, não se divertir. Até né, os pais sabem qual é o acesso que esse adolescente tem. Porque todo mundo está assim, adolescente. Não. Pode ser uma situação comum, mas não é uma situação normal. Então, assim, o problema está nos pais. Mas não a gente é? quer normalizar tudo também, exatamente, né? É isso aí. Já tem seguidoras minhas pedindo para o próximo tema ser TDAH, viu? Pronto, Dani, eu quero saber sobre TDAH. Eu falei, tá bom, pode deixar aqui na próxima oportunidade. O TDAH também, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. E a gente tem várias características, a gente tem vários padrões comportamentais. A gente fala, por exemplo, assim, tem um carro. Você sabe qual é o padrão de um carro? A gente sabe que o carro tem ali as rodas, tem o volante, a gente sabe o padrão. Se eu olhar, eu sei que é um carro. Se eu olhar, eu sei que é outro carro. Mas são carros diferentes, marcas diferentes, modelos diferentes. E é assim que acontece. Tá? Nós temos um padrão, mas cada um vai manifestar com suas particularidades ali. Pode me convidar. Pode deixar. Quem sabe tem aí algum outro tema, Nossa, né, que a gente consegue debater, né, trocar. É muito amplo, né? É muito amplo. Coisa, né? Não para aqui, tá, gente? A gente tem muitas coisas para poder ainda falar sobre o autismo. Qualquer coisa também, estou aí. Pode me procurar nas redes sociais. Seu @ Fabiana Chaves, neuropsicóloga. Tem aí o Instagram, tá? Qualquer coisa também estou à disposição. Estarei mais vezes aqui. Obrigada, agradeço. Prazer, foi um prazer te conhecer, viu? Foi maravilhoso. A gente já tá assim, né, Dani? Dani. Helena chama Tia Fá. Tia Fá, Mãe, por que você não me levou mais em Tia Fá? Eu gosto da psicóloga. Falou, filha, porque já acabou. E ela ama. Pra gente também, assim, né, que a gente tem, né, tem o início, o meio, e aí no dia de finalizar, a gente fica também nesse sentido que a gente tem, né? Também esse apego, esse carinho. E aí a gente andando, oi tia Fá, eu falo, passa aí, minha tia. É uma delícia, né? Saber que você está cuidando desses pequenininhos, né? Isso, é bom demais. E assim, né? Quando eu falo, né, da empatia, do amor, isso, eu falo assim, eles que me escolheram. Realmente eu faço, né, o trabalho porque eu gosto, assim, com muita dedicação, muito amor mesmo. Às vezes a gente falha também, a gente não consegue dar conta de tudo. Sim, né? Nós somos seres humanos também, a gente tem nossas fragilidades, mas assim, a gente faz com muito carinho, com muito amor mesmo. Eu sei disso. Sou a prova disso. Muito obrigada, Fá. Eu que agradeço. Volte mais vezes, viu? Estarei à disposição. Obrigada.